RFI Convida. Adriana Brandão. Ce que Frida m'a donné, ou em português, O que Frida me deu, é o título do romance gráfico escrito e ilustrado por Rosa Maria Unda Succhi, publicado na França pela editora Zulma. A obra é a primeira experiência da artista plástica venezuelana brasileira como escritora e é para nos falar sobre esse duplo trabalho criativo que o RFI Convida de hoje recebe Rosa Maria Unda Succhi. Olá, Rosa. É um prazer recebê-la aqui nos estúdios da RFI. Um grande prazer também para mim. Muito obrigada por esse convite que me honra muito. Rosa Maria, o título do livro faz referência ao quadro da artista mexicana Frida Kahlo, Ce que l'eau m'a donné, ou O que a água me deu, e como quadro você dá uma visão, faz um relato íntimo, subjetivo desse seu trabalho sobre Frida Kahlo, o relacionando com a sua própria história. Você recebeu uma bolsa para uma temporada artística aqui em Paris e, inicialmente, o resultado seria uma exposição. Como nasceu esse livro, Rosa Maria? Então, essa residência, né, no Convent de Récollet foi a minha primeira experiência, né, numa residência artística, o que é um cadre, né, um contexto ideal para a criação e para a concentração, né, num projeto. E, assim, claro que a história do livro fala como que se eu estivesse nessa residência por causa de uma exposição, mas, na verdade, isso é uma construção narrativa, né, uma construção literária. Eu, na verdade, fui convidada para fazer esse livro e não a exposição, né? E esse livro realmente surgiu nesse contexto da residência, né? Eu não sabia que realmente iria envolver a residência também como um espaço íntimo e como um espaço narrativo dentro do livro, né? Isso foi uma coisa que surgiu estando lá e convivendo, né? E tentando me conectar, né, com essas obras, de por que eu tinha feito essas obras, né, sobre a casa da Frida. Pois é, o foco central do livro é a Casa Azul de Frida Kahlo no México, que você desenha nos mínimos detalhes, mas não há nenhuma representação humana nessa, que podemos dizer, biografia da artista mexicana. E, no entanto, a presença de Frida é impressionante. Você fez um grande trabalho de pesquisa. Você teve que visitar muitas vezes a Casa Azul de Frida, no México? Olha, eu fiz uma viagem em particular, porque foi uma coisa bastante intensa. Eu fui muito focada, né, nessa questão de poder conhecer o espaço físico da casa, né? Porque uma coisa é a pesquisa, né, de arquivos e livros, estudos, e outra coisa é estar no lugar, né? Esse contato é super importante para mim. Mas é uma parte né, da matéria com a qual eu pinto, porque hoje em dia não é uma casa, é um museu, né? Tem uma diferença entre uma casa que é um espaço privado, um espaço íntimo, e um museu que é um espaço público, né, e coletivo. E nessa transformação de um espaço individual, um espaço, né, coletivo, público, existem muitas mudanças, né? E eu queria retratar não o museu, não a instituição, nem o espaço, né, público, senão o espaço íntimo da Frida. E, para isso, eu tinha que fazer um trabalho muito de perto dos arquivos, né, mais do que da casa propriamente, do espaço físico da casa hoje, né. Mas foi, sem dúvida, uma viagem que foi chave para, inclusive, compreender, né, a vida dessa casa, assim, como que ela vivia, né, nesse lugar, como que ela transitava esse lugar, né? E isso é só possível quando a gente passeia no jardim, percebe que do quarto dela dá para ver o jardim, dá para escutar a fonte. Então essa dimensão, né, do espaço real ressignifica tudo que a gente lê numa pesquisa, né? Casa onde Frida nasceu e morreu. E morreu, exatamente. Toda uma vida nessa casa, o qual me comoveu muito, né? Assim, o tema da casa, né, do espaço íntimo, é um tema que
é o tema central do meu trabalho desde sempre, né? Desde muito antes desse projeto da Frida. Você fez também sobre a casa do Garcia Lorca? Do Garcia Lorca, fiz um trabalho em 2010 sobre as 3 casas onde o Lorca morreu, e aí a diferença, né? A grande diferença é que com o Lorca, por causa da Guerra Civil Espanhola, teve muito material que desapareceu, né? E, no entanto, tem um trabalho de preservação extraordinário que faz a Fundação Garcia Lorca, né, e o Patronato Garcia Lorca. Mas a Guerra Civil, né, que foi terrível na Espanha, né, teve né, foi uma tormenta que arrasou com muitas coisas. Então, é muito pouco que se conhece da vida dessas casas durante a época da família Lorca, né, Garcia Lorca. E, ao contrário, com a Frida, né, que é uma super exposição, né, tem 1000 livros sobre a Frida, todo ano sai mais um, tanto de pesquisa quanto de literatura. Tem muitos arquivos fotográficos, tem muitos universitários, né, fazendo pesquisas e que fizeram pesquisas importantes sobre ela. Então, é um acúmulo de informação, e aí é saber discernir o que cabia nesse projeto, né? Que é, sobretudo, centrado na casa, né? Como forma de retrato, né? Por isso, a ausência, eu gostei, né, muito do que você falou, a ausência da representação humana, mas não é ausência, né? Tem uma presença aí de uma personalidade muito, muito extraordinária que foi ela. Além dessa ausência da representação, uma outra ausência, entre aspas, é o nome da Frida. Você não fala no nome dela em nenhum momento na sua escrita. Sim. A única citação é no título. É no título, exatamente. Bom, isso foi quase que uma autoimposição, né? Porque a gente fala Frida e aí vem, né, um boom mediático, uma série de imagens que às vezes estão muito longe do que ela foi, né? Então, como escapar desse peso todo do nome da Frida nessa narrativa que era muito íntima, né? Que era muito falar de uma pessoa, né? E não de um mito. Então, foi uma autoimposição de não citar o nome dela por um profundo respeito, mas também para evitar né, esse barulho todo que vem de trás quando a gente pronuncia o nome dela. No título era uma coisa quase inevitável, né, porque vem, como você bem falou, né, da obra da Frida, que chama O que a Água Me Deu, e que é uma representação da banheira, né? Os pés dela estão no fundo da banheira, a banheira está cheia de água, e nessa água a gente vê o reflexo, né? Surgem uma série de objetos, de imagens que tem a ver com a própria história pessoal dela, né? Com a própria vida dela, os pais, os amores, animais, figuras estranhas. E o que me pareceu, né, ao longo da escrita e da criação desse livro é que, de alguma maneira, o livro é uma metáfora desse livro, porque foi através do espelho d'água da Frida, né, da pesquisa dela e da casa dela, que eu encontrei as referências da minha vida, da minha casa, e não por uma questão de comparação, né, mas por uma questão de profunda compreensão, assim. Pois é, você fala também, né, da casa da Frida e, como você acabou de dizer, também das suas casas, principalmente da casa do seu pai na Venezuela. Como você estabeleceu essa relação? Então, eu acho que essa coisa da casa da infância é uma coisa um pouco universal, né? Todo mundo tem uma casa como referência, né? Seja dos avós, dos pais, do tio, uma casa de campo. E eu tenho a minha, né? Que é essa casa, que é uma casa imaginária hoje em dia, uma casa mental, né? Um espaço mental. Porque essa casa praticamente não existe mais, né? Foi expropriada durante o governo do Chávez. E agora é através da arte, né? E da poética que eu me permito reconstruir ela através da minha pintura, né? E que eu consigo fazer ecoar as presenças, né? Das pessoas que viviam nessa casa do meu pai. Eu acho que talvez por essa profunda relação que eu tenho com a minha própria casa,
pelo qual eu consegui entrar em contato com a importância, assim, compreender a importância dessa casa para a Frida, né? E me aconteceu uma coisa muito, muito emocionante. Quando eu estava fazendo a pesquisa, e eu estava no Museu Frida Kahlo, né? A diretora Elida Trujillo foi extremamente generosa e me permitiu consultar arquivos preciosos, entre eles um desenho que a própria Frida tinha feito, uma espécie de plano da casa. Aparentemente era um desenho que ela tinha feito para acompanhar uma carta que ia ser enviada para um hóspede, para um futuro hóspede, alguém que queria passar alguns dias na Casa Azul. E aí ela explicava, né, no desenho onde que era o quarto dela, o jardim, aí tem pequenas anedotas, né, coisas que ela, né, de humor que ela escreve, e é muito bonito, assim, porque a casa dela era realmente o mundo dela, né, o mundo de uma construção pessoal, de uma construção de uma obra, né, por consequência, e isso é uma coisa que eu consigo entender muito, assim. Rosa Maria, você falou então desse seu interesse sobre esse tema da casa. Você é venezuelana, nasceu em Caracas, mas morou também no Reino Unido. A sua mãe é brasileira, você morou no Brasil. Essa sua itinerância, agora você mora em Paris, essa sua itinerância explicaria esse interesse grande por esse tema? Talvez, sim. Eu acho que essa coisa de ser nômade, né? Eu já venho de uma família de imigrantes, né? Meu avô é de origem libanesa, emigrou no Brasil, né? Nos anos, quando eu tinha 4, 5 anos, quer dizer, 1910, 1920. E eu mesma, né, segui um pouco essa coisa, né, da imigração, né, de estar em vários lugares, de conviver com várias culturas. Uma vez eu escutei uma entrevista do Chico Buarque absolutamente extraordinária, né? Li, assim, num lugar, uma coisa que ele fala sobre o Brasil que eu acho que cabe para a América Latina inteira, né? Que é o fato de que a gente tem a riqueza, né, como brasileiro, como latino-americano também, né? Porque acho que as duas coisas estão juntas, né? Ser venezuelana também, né? Ser latino-americana, ser brasileira também é ser latino-americana. Que a gente tem a possibilidade de estar em contato com diferentes culturas e de sentir uma proximidade, uma familiaridade, uma legitimidade pela mistura que forma a gente, né, como latino-americano, né, o fato de eu ter avô brasileiro, né, meu pai venezuelano de origem vasco, minha mãe brasileira, quer dizer, né, essa mistura toda faz com que eu possa me conectar com diferentes culturas, né, e isso é uma coisa que é da América Latina em geral. A gente é feito dessa mistura. Isso é uma riqueza, né? É uma grande riqueza. E hoje, morando em Paris, como você vê a situação desses dois países, Venezuela e Brasil, que vivem momentos diferentes, mas momentos dramáticos, complicados? Terrivelmente dramáticos. Eu acho que são duas tragédias, né? O que está acontecendo no Brasil e na Venezuela, assim. Eu venho, de alguma maneira, né, um momento muito terrível, porque eu vivi isso com a Venezuela, né? Assim, eu saí em 2000, foi o primeiro ano da eleição do Chávez, era um momento de grande entusiasmo, muitas pessoas acreditavam que era uma nova etapa mesmo, né, da Venezuela, e para melhor, né, porque teve realmente mudanças muito importantes, né, mudanças sociais que eram imprescindíveis, assim, mas isso se degenerou numa ditadura, né, e o Brasil, que já também tem um histórico de ditadura, inclusive a Venezuela recebeu muitos brasileiros durante a ditadura no Brasil, chilenos, argentinos, né? No momento de democracia, a gente estendeu a mão para muitos refugiados políticos na América Latina e no Brasil. E o Brasil passando também por um momento onde as estruturas democráticas estão em perigo, né? E é quase o mesmo filme, assim, né? Vestidos, né, com vestimentas diferentes, mas são tragédias, né, distintas, mas que se unem no final na tristeza de uma desestruturação, né, de princípios fundamentais.
Rosa Maria, agora voltando ao livro, como você mesmo se pergunta, como explicar essa vontade de pintar e estudar Frida Kahlo, de entrar na casa dela, não sendo nem historiadora e nem mexicana? Grande pergunta, porque isso era um tormento que eu tive realmente no início, né? Eu sou uma pessoa, assim, por uma questão de princípio, né, extremamente respeituosa da cultura do outro, e eu acho que isso é a única forma de entrar em contato com a cultura do outro, é através de um profundo respeito e humildade, né? Mas tem coisas que são intrínsecas também à minha formação como ser humano, né, e a meu histórico familiar. E meu pai era arquiteto, né, nos anos 70, na Venezuela, 60, 70, que era um momento extremamente importante para a arquitetura na América Latina e na Venezuela, fundamentalmente. E ele viajou muitas vezes, né, e fez viagens muito importantes no México. E ele me herdou com esse amor pela cultura mexicana desde muito cedo. E também eu acho que tem uma questão geográfica da Venezuela, né? Venezuela é uma espécie de encruzilhada, assim, sempre foi uma espécie de encruzilhada. E isso desde, sei lá, os anos 30, né? Gardel passou por Venezuela, Pedro Infante passou por Venezuela. Quer dizer, a gente é atravessado pelos artistas, pelos intelectuais, pelos políticos, pelos pensadores, né, da América Latina inteira, por uma questão de que era o lugar de passagem, né, às vezes de vias aéreas ou de barco e tal. Então, essas influências, né, todas, né, da América Latina, a gente sente na Venezuela de uma maneira muito particular. Então, isso faz com que a gente escuta, sei lá, um tango com a mesma familiaridade com que a gente escuta um joropo, ou com a mesma familiaridade com que a gente escuta um samba, né? Então, México faz parte dessas influências. Eu lembro, por exemplo, de criança, na televisão venezuelana, né, passavam todos os dias, 3 horas da tarde, algum filme da época do ouro do cinema mexicano, né? E a gente sabe que os anos 50 foram anos de uma produção extraordinária no cinema mexicano. E eu via todos esses clássicos, né? Eu cresci vendo esses clássicos, de alguma maneira me impregnando da cultura mexicana, né? E Frida Kahlo é uma figura, uma artista, né, que eu conheço desde minha adolescência também, né? E depois fui estudar na Escola de Belas Artes, quer dizer, é uma coisa que me acompanha há muito tempo, né? Então, e além das cores intensas, o que Frida te deu? Eu acho, sobretudo, olhar para minha própria história, para a minha cultura, para as minhas culturas, né? Porque eu tenho várias, para a minha memória, para a minha casa, para minhas perdas, para as minhas mortes, né? De outra maneira, né? E para a vida de outra maneira. Muito obrigada, Rosa Maria Undaçucchi, que veio nos falar sobre esse romance gráfico, Ce que Frida m'a donné, o que Frida me deu. Já tem data para algum lançamento, tradução em espanhol ou em português? Esperemos. Eu torço muito para que isso aconteça. Eu acho que a editora, né, estaria muito feliz e interessada em que isso seja, né? E tem muita gente perguntando por isso. Eu também quero ver esse livro, né, no idioma original, né, que foi escrito em espanhol e traduzido ao português. Tomara que seja em breve. Muito obrigada, Rosa. Muito obrigada a você.